É uma movimentação desacerbada que acontece dentro do Cruzeiro toda vez que acontece algo de positivo, eles começam a badernar e atrapalhar todo o ambiente da instituição com agora deu para setoristas oficiais de outros clubes cobrirem o Cruzeiro também. Depois que o Cruzeiro furou, rompeu a bolha do regionalismo, tá legal, né? Como diria o Toninho Camarão, tá gostosinho demais. Tá legal, mas às vezes fica chato. Às vezes fica chato. O Cruzeiro hoje apresentou para o seu torcedor o Gerson, uma contratação bombástica do Cruzeiro no mercado, uma demonstração de força e equilíbrio financeiro ao mesmo tempo. Pode parecer que não, mas se você for analisar friamente o que aconteceu na última semana, você vai ver que, além de uma demonstração de força, um equilíbrio financeiro gigantesco. O Cruzeiro compra um jogador por 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, e nega uma outra investida do mesmo valor, né? O Cruzeiro ele faz a maior compra da história do futebol brasileiro e nega a maior oferta da história do futebol brasileiro. E é válido lembrar, e eu quero falar disso, né? Não houve nem negociação. O que a gente escuta aí, um monte de coisas sendo ditas, não houve reunião para discutir valores, minutas contratuais ou coisa dessa natureza, no que diz respeito a Flamengo, Caio Jorge de Cruzeiro. Houve uma tentativa de aliciamento, o que é normal, natural no futebol, do Flamengo tentando atrair o jogador com valores astronômicos e negativas do Cruzeiro uma após a outra. E aí o que a gente vê de fato é que tem um monte de gente que parece trabalhar pelo Flamengo e não para o futebol brasileiro na sua totalidade. É, uma Parece que eles estão com vergonha. Eles estão com vergonha do que aconteceu. Eles estão é, 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 atônitos porque eles não esperavam que o Cruzeiro recusasse uma proposta desse porte, porque a tentativa, a intenção do Flamengo e qualquer time endinheirado pode fazer é, enfraquecer os seus adversários. O Alexandre Matos fazia muito isso. Não sei se vocês se lembram. O Alexandre Matos, tanto quanto aqui no Cruzeiro, nas passagens anteriores, quanto lá no Palmeiras, ele fazia muito isso, né? Contratava muitos jogadores só para enfraquecer o adversário mesmo, e nem todos eles traziam é, 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 retorno, né, técnico. Haja vista o, o Lucas Lima, né? Nossa, que contratação. Ficou para a história. Mas o Flamengo está repetindo o que não é novo. Isso não é novo, gente. Não é novo. Todo time que consegue chegar numa situação monetária razoável, ele faz isso, ele enfraquece os clubes. O futebol vive disso, o jogador fica na espera disso. Só que nós estamos falando de dois clubes que postulam a mesma grandeza. O Flamengo com um pouco mais de títulos que o Cruzeiro, muito em função dos últimos 5 anos do Cruzeiro, que foram horrorosos, e dos 5 últimos anos do Flamengo, que foram de uma ascensão incrível, e méritos do Flamengo, né? É, a gente sabe que tem uns negócios aí por trás das cortinas, mas a gente não pode falar, então não vou falar, porque ainda não tem como provar. Mas daqui a pouco começa a aparecer e está tudo certo também. A questão é, o problema que eles estão com vergonha depois do Cruzeiro ter feito o que fez, negado sem negociar, fez com que a galera ficasse chateada e com isso começasse a criar um monte de coisa a respeito de situações que envolvem jogadores do Cruzeiro. Algumas situações a gente ainda está no processo de apuração e eu particularmente escolho esperar um pouco, que é tratando especificamente dessa multa do Caio Jorge, porque para mim fica meio que inexplicável assim. O Vene Casagrande foi o primeiro que trouxe essa informação e aí depois proliferou, né, nas plataformas digitais, uh, o pensamento de terraplanista de alguns flamenguistas, que o mundo gira em torno do umbigo deles. Na cabeça deles, o Caio Jorge pediu Pedro Lourenço para poder fazer com que essa dívida caísse para 30 milhões de euros, para que o Flamengo pudesse comprar eles no final do ano que vem. Ô, gente, mas é cada idiotice
as pessoas, elas idiotizam as suas próprias opiniões. Que são cada pensamento que não faz sentido nem no mundo fantástico de Bob. São coisas aleatórias que eles tratam e criam na cabeça deles e colocam, e tem coragem de colocar aquilo para fora. Haja vista a última colocação de um senhor que eu nem sei quem é o nome dele, nunca tinha o visto, até eu o ver fazendo uma analogia futurista a respeito da linha de pensamento amplamente inteligente do Flamengo, de fazer com que os jogadores do mercado sejam todos precificados e, consequentemente, com salário elevado, usando a estratégia da aliciação, do aliciamento dos jogadores, para que os clubes negassem a proposta. Não, ele já sabe, o Flamengo sabia que o Cruzeiro ia negar a proposta, só que aí ele obrigou o Cruzeiro a aumentar o salário do Caio Jorge, porque aí daqui uns dias o fair play financeiro começa a vigorar e o Cruzeiro não terá condições de. Mas cada ideia fantasmagórica, umas paradas mirabolantes que eles criam e recriam dentro da própria cabeça, e aí eles abrem a boca e sai, aquilo sai. Aquilo sai. E as pessoas que gostam desse tipo de coisas extravagantes, elas nadam na crista da onda e aí elas deitam na cama e criam um monte de caraminholas dentro da própria cabeça e fala com o vizinho leva pro grupo de WhatsApp, do grupo do WhatsApp vai pro Twitter e daqui a pouco vira um inferno e vira verdade. Só que é uma verdade de um mundinho cercado. É a mesma coisa da teoria da Terra plana. É a mesma coisa. A tentativa de fazer com que o outro acredite a qualquer custo naquilo que está só dentro da cabeça do próprio. É um negócio absurdo. Eu, particularmente, não consigo compreender. E eu acho, eu não me tenho como um cara muito burro, não. Eu tenho até facilidade na interpretação de textos e falas, né? Só que aí eu fico ouvindo aquilo e tentando é, absorver alguma coisa real de dentro daquilo que está sendo dito, só que não existe. E a galera continua batendo nessa mesma tecla. Agora, o que eu não consigo entender é se de fato houver procedência nisso daí, eu prefiro esperar. A gente já mandou algumas mensagens, estamos aguardando retorno sobre essa situação aí que envolve a multa rescisória. Para mim é minimamente estranho você aumentar o salário, o tempo de contrato, valorizar o atleta e diminuir sua multa rescisória. Eu não consigo ver sentido nisso. Deve haver uma grande explicação se de fato isso houver algum tipo de procedência. Vamos esperar, não vamos desesperar. Amanhã já tem jogo do Cruzeiro. Percebeu? Vamos esperar, não vamos desesperar. Amanhã tem jogo do Cruzeiro. Vamos assistir nossas crianças jogando bola. Vamos ver quem tem condições de encorpar o time de cima para a sequência da temporada e sai dessa vida de ficar escutando cada bobagem e acreditando. O problema não é nem escutar, é acreditar. Deus me livre.